Um outro hobby que eu tenho e que eu gosto bastante também é de desenhar. E recentemente eu finalizei o meu sketchbook. Eu pensei aqui, né, uma coisa que eu gosto bastante de ver, esse formato de sketchbook, né, mostrando o que tem, né, no caderninho de desenho das pessoas. Eu achei interessante trazer para vocês também aqui. Embora seja um conteúdo um pouco diferente, acho que vai ser legal. Para quem gosta desse tipo de conteúdo e quiser viajar um pouco comigo aqui, acho que vai ser uma jornada legal. Aqui tem um primeiro desenho. Como eu falei, eu levei 3 anos, se eu não me engano, para fechar esse caderno de desenho. Esse foi um dos desenhos que eu fiz entre uma parada e outra. Eu acho que eu fiquei mais de um ano sem desenhar nada e fiquei um bom tempo parado. Eu gosto de começar com um desenho bem legal assim. Foi uma tentativa de fazer a Ciri do The Witcher. Não deu muito certo, né? Essa Ciri meio no ar aqui, acabei colocando outras coisas. Em 3 anos o desenho da gente muda bastante, né? O estilo de desenho. Esse estilo na época eu gostei, mas hoje em dia ele é meio estranho pra mim. Eu fiz em 2018, finalzinho de 2018, início de 2019. Tem mais ou menos uns 3 anos mesmo. Aqui na sequência, eu lembro que eu comecei com Kratos aqui, uma tentativa de desenhar o Kratos, e acabou saindo o Mestre Kami. Mesmo assim é um desenho que eu até que gosto. Esse aqui eu nem lembro o que eu tentei fazer, mas saiu um bicho meio bizarro, meio esquisito aqui. Na maioria dos desenhos eu uso lápis normal e depois eu venho com uma caneta nanquim, mas alguns eu deixei a lápis mesmo. Uma tentativa de Ozob aqui, personagem do Nerdcast RPG. Aqui tem 2 desenhos de Pokémon que eu tentei fazer de cabeça na época. O Squirtle até que ficou mais ou menos parecido, o Bulbasaur tá meio estranho. Os dois estão meio estranhos, na verdade, né? Uma coisa que eu gosto de desenhar bastante é Dragon Ball, né? E é legal do Dragon Ball é que eu tenho bastante referência de cabeça. Na época que eu comecei a desenhar muito Dragon Ball, então é uma referência fácil pra mim. Aqui eu lembro que eu gostei bastante de fazer essas artes aqui. É uma tentativa de misturar Dragon Ball com Pokémon, as evoluções do céu aqui, como se fosse evoluções do Pokémon, né? Primeiro, segundo e terceiro estágio. Foi uma coisa que eu gostei bastante de fazer também, finalzinho de 2018. Desenho mais simples do Piccolo aqui. Tem um pouquinho de nanquim, eu diluía nanquim em água assim para fazer alguns sombreados. Ficava interessante. Esse aqui é a tentativa de Charizard, ficou bem bizarro, não ficou legal não. E aqui eu comecei a tentar pintar alguma coisa, se eu não me engano era com lápis aquarelado. Essas folhas aqui não são boas para fazer esse tipo de arte, né? Elas ficam muito manchadas e não é legal não. Aqui outro Mestre Kami foi uma tentativa de fazer um desenho para uma academia na época, até que ficou legal. Não sei se a pessoa acabou usando, mas eu gostei do desenho. Na sequência aqui, uma tentativa de fazer uma arte maior, mais completa aqui. Não gostei muito de modo geral, eu gostei só do Squirtle. Achei que o Squirtle ficou bem simpático aqui no cantinho, mas o resto não ficou legal não, as proporções não estão muito boas. Mas valeu o estudo. Aqui um Thundercat, né, o Lion. E esse aqui foi um outro projeto que eu tava pensando em montar, né? Também o mesmo esquema de evolução de Pokémon, só que com o Munra. Já estava esquecendo o nome do vilão aí do Thundercats. Uma tentativa com o Munra, ele também tem 2 evoluções, né? Aí eu botei um bichinho aqui parecido com o Digimon para tentar fazer um sisteminha de evolução. Não fiz essa arte exatamente, mas fiz alguma coisa mais pra frente, vai aparecer aqui, ó. Já vem na sequência uma primeira parte aqui, né? Essa aqui eu até que achei que a pintura ficou razoável, mas a terceira parte eu acabei fazendo de um jeito um pouco diferente. Céu, a primeira forma do céu eu acho muito interessante, ele é todo
meio inseto, né? Bem mais inseto que as demais, assim. Eu acho que é a forma mais interessante do céu. Uma tentativa aqui de fazer Pokémon e Digimon. O Charizard até que na época eu achei que tinha ficado legal. O Greymon eu larguei no meio do caminho aqui. Aqui alguns rabiscos, vai ter muito disso, né? Esses desenhos mais para treinamento. Essa aqui é uma arte que eu gosto bastante, seria a última versão do Munra. Esse aqui eu fiz em 2 páginas. Gostei bastante, assim, demorei bastante para conseguir acertar o formato. Ele tem uns errinhos de proporção e tudo mais, mas eu gostei da arte, a finalização ficou bem fina. De modo geral eu gostei bastante. Aqui eu já estava em janeiro de 2019, quando eu fiz essa arte aqui. Um rabisco, uma tentativa de Wolverine, só a sombra, não ficou muito legal não. Na sequência acho que eu tenho um monte de rabisco meio sem sentido aqui. Uns robôs, tentativa de fazer o Dom Azaghal aqui também do Nerdcast RPG. Esse aqui também na época eu gostei. Hoje eu vejo que tem bastante problema de proporção nesse desenho do céu aqui. Mas de modo geral até que eu gostei. Gostei da pintura que eu fiz na época, achei que ficou interessante. Precisaria só melhorar um pouco a proporção aqui do bicho. Mas como eu falei, acho que essa é a primeira versão do céu é a que eu acho mais interessante dele, assim. Alguns rabiscos aleatórios aqui. Depois dele eu acho que eu dei uma estragada aqui no sketchbook. Outra arte completa, dessa vez tentativa de desenhar o Thor no filme do Ragnarok. Esse aqui não ficou muito legal não, o rosto não tem muito a ver, a proporção tá bem errada e a pintura eu também não curti tanto não. Mas sketchbook é isso mesmo, né? A ideia é fazer bastante rabisco mesmo, é treinar o máximo possível. Esse aqui foi, acho que um dos últimos desenhos que eu fiz na sequência, assim, comecei a desenhar o Leon também aqui em tela inteira, mas dei uma desanimada, acabei parando no meio aqui, não cheguei nem a fechar, nem a finalizar o desenho. Aqui umas outras tentativas de pintura, aqui até que ficou legal, esse daqui eu já não curti tanto. Depois mais alguns rabiscos. Aqui eu dei uma parada grande, eu lembro bem. Fiquei um bom tempo, alguns meses sem desenhar nada. Tentei voltar com Goku, que seria uma coisa simples para mim desenhar, mas eu não tava muito inspirado não, ficou bem esquisito. Umas tentativas de desenhar um John Wick aqui. Tentei desenhar uns colegas de trabalho aqui, foi um pedido deles, mas também não curti muito. Esse Mario aqui até que eu achei legal, a pintura, mas é um desenho bem simples também. John Wick não ficou legal e aqui aparece um problema que vai aparecer em várias outras artes minhas. Eu quebrei o braço aqui, o braço dele tá ao contrário, né? Ele tá com duas mãos esquerdas aqui, né? Não tem essa mão tá invertida aqui. É um problema que eu tenho, vai aparecer outras vezes em outros desenhos. Aqui umas variações do Piccolo, alguma coisa do tipo. Quando eu não sei muito o que desenhar, eu vou pro Dragon Ball, que é uma coisa que eu tenho mais facilidade, assim, que eu lembro de cabeça. Tentei desenhar alguma coisa aqui de personagem, mas não ficou muito legal. Eu tenho muita dificuldade, estou treinando agora esse rosto, esse tipo de coisa, mas eu tenho dificuldade. Aqui dá pra ver também que eu tenho uns problemas sérios com proporção de rosto. Resolvi dar uma paradinha para desenhar a mão aqui, para treinar. É sempre importante, vai aparecer vários desses testes, treinamentinhos que eu vou fazendo ao longo do tempo aí. E aqui alguns rabiscos aleatórios. Esse personagem eu gostei bastante. Isso aqui eu já fiz só a caneta Bic mesmo, né? Só rabisco rápido. Mas eu gostei bastante desse Garlic Head. Se eu não me engano, era uma época que eu estava tentando fazer um jogo no Unity. A ideia era usar esse personagem. Eu não anotei a história, não vou lembrar exatamente qual era a ideia. Mas era alguma coisa assim, né? Ele, numa geladeira, ia ter outros personagens aqui. Fiz até um desenhozinho aqui com a proporção deles, né? Com os tamanhos, para ter uma noção. Aqui eu comecei a assistir The Boys, então é uma referência direta. Aqui é sempre uma vergonha, foi um dos Inktovers, né? A ideia é fazer
um desenho por dia durante o mês de outubro. Eu comecei aqui, fiz o primeiro desenho, fiz o segundo. Esse segundo até que eu achei legal, foi inspirado num cãozinho, no Shih Tzu que eu tenho aqui em casa. Mas aí eu já parei, e aí eu fiquei um bom tempo parado sem desenhar nada. Esse aqui, se eu não me engano, já é desse ano, 2021, no início, que eu rabisquei alguma coisa. Daí já no mês 5 eu rabisquei esse cara aqui. É um personagem do Gaming Slave. Na época que eu fechei eu tentei rabiscar aqui, mas eu não estava muito inspirado não. E aí depois disso ele ficou um bom tempo parado, alguns bons meses parados. E aí eu resolvi voltar aqui rabiscando numa tentativa de fazer uma arte um pouquinho mais realista, né? Isso aqui foi tudo direto na caneta, usando referência. Algumas aqui não estão nada legais, outras até gostei, mas eu tava fazendo rabisco bem rápido mesmo, só pra ver se eu conseguia voltar a desenhar alguma coisa, né? Então tudo aqui foi em caneta direto. Usei bastante essa caneta, eu gostei na verdade de fazer rabiscos assim rápidos, né? Todos eles usando referência. Usei bastante. Aqui uma tentativa de Kratos também, mas fazendo direto na caneta assim fica muito complicado de acertar. Uma elfa aqui meio maluca. Parei um pouco também, tanto para treinar um pouquinho essa questão de sombra. Isso aqui não tem nada a ver com nada, mas foi um bom teste. E para treinar um pouquinho de boca. Acho que foi na elfa mesmo que eu percebi que eu não fazia ideia do que eu estava fazendo com a boca aqui. Então eu parei para ver umas referências, tentar desenhar alguma coisa. Dois desenhos muito ruins também aqui, com problema sério de proporção. Mas foram desenhos bons, porque aí me fez treinar um pouco nessa questão de rosto masculino, barba, esse tipo de coisa. Um rosto feminino aqui, eu tentei pintar um pouco, colocar um pouquinho de cor aqui. Acabei achando uma guache e fiz umas pinturas simples aqui. Voltei a tentar desenhar um pouquinho de rosto e também não gostei de nenhum dos resultados aqui, a tentativa de refazer o Thor. Aqui já seria o Thor do Ultimato, mas não ficou nem um pouco legal. Então eu aproveitei que eu não estava muito feliz e parei um pouco para treinar rosto, né, expressão, esse tipo de coisa. Também a caneta direto, então não são grandes resultados. Aqui mais um pouco de rosto. Aqui um pouco maior que eu tentei fazer com um pouquinho mais de cuidado, ainda a caneta. Esse aqui eu até gostei, achei que ficou legal. O nariz não está muito bom, a boca também não, mas a estrutura eu curti até. Mais um pouco de tentativa de fazer expressão, né? Rosto. Não ficou muito legal nenhum desses dois aqui, principalmente o Bruce Banner. Tentativa de fazer o Bruce aqui, uma coisa que eu não curti nem um pouco foi esse pé todo estrunchado que eu fiz aqui. Na sequência eu treinei um pouco. Eu voltei a usar lápis, depois de muito rabiscar direto a caneta, voltei a usar um pouco de lápis. Aí a gente tem um pouco mais de precisão, a arte começa a ficar um pouquinho melhor, mas está bem rabiscado ainda, né? Munra de novo, é outra coisa, quando eu não sei o que desenhar, desenho Munra. O Nathan Drake aqui, uma tentativa de fazer o personagem do Uncharted, até que ficou legal, a boca tá bem esquisita, o nariz também, mas foi um bom treino. Aí eu parei um pouco aqui para treinar pés, que era uma coisa que eu tava com dificuldade. Ainda tô, na verdade, mas fiz alguns treinos aqui, né, usando referência para tentar entender. A melhor forma de você treinar e entender um pouquinho como funcionam as coisas, pelo menos eu gosto bastante de primeiro fazer esse esquema de caixa de leite, que também é legal, mas ir um pouco pro esqueleto, né? Nem que seja um esqueleto meio robótico aqui, só para você ter uma noção de como o corpo humano funciona. Aqui fiz já a lápis, né? Algumas tentativas de expressão de rosto também. Esse aqui eu gostei. Eu usei uma referência no início, depois eu larguei de mão e fui fazendo de cabeça, até que eu curti assim. Essa aqui eu também achei que ficou legal. Tinha assistido o filme da Cruella aqui e fui fazer um rabisco. Foi um rabisco bem rápido, mas eu até que curti a expressão, achei que ficou legal. Essa arte eu gostei bastante, foi logo uma das últimas que eu desenhei aqui, né? Aproveitei a saída do trailer do Homem-Aranha, me motivou a desenhar o Duende Verde aqui,
uma versão bem maluca do Duende Verde aqui. Eu gostei bastante dessa arte. Aqui eu fui treinar um pouquinho de luz sombra de novo. Não gostei muito da pose. Percebi que eu tenho muita dificuldade para fazer costa de personagem, né? Aí eu também parei um pouco e aproveitei para fazer um rabisquinho aqui de costa, frente, só para relembrar. E é sempre bom pegar algumas referências. E esse aqui não é uma grande arte, não está nem finalizada, mas é a última que eu tenho aqui no meu caderninho. Provavelmente no final aqui eu ainda rabisque mais alguma coisa, mas esse é oficialmente o último desenho desse caderno. Ele já deu o que tinha que dar. Um rabisco bem simples aqui para testar um pouquinho das canetas, né? Faz tempo que eu não uso nenhuma caneta para finalizar, então achei que foi um teste legal aqui. Não ficou grandes coisas, esse polvo maluco, mas também é um bom teste. Acho que no mais era isso. Eu queria mostrar para vocês, trazer um pouquinho do meu caderninho, dos meus desenhos, de tudo que eu fiz em 3 anos. Uma vergonha, né? São pouquíssimos desenhos, né? Eu sou um pouco preguiçoso, gosto de desenhar, mas às vezes eu fico com períodos bem grandes sem rabiscar nada. E aí é mais difícil de evoluir. Mas era isso que eu queria mostrar. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Valeu!